This call is now being recorded. Olá para vocês, bom dia, você que está nos assistindo agora neste domingo, às 9 horas da manhã, nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro de Êxodo. Nós vamos avançar, então, alguns capítulos que você já tem acompanhado. Um recado importante, se você, membro de nossa igreja, não está com a revista física aqui, nós enviamos as lições todas as semanas pelo grupo do WhatsApp da igreja. Mas você que também não é membro da nossa igreja e tem acompanhado, quer receber, nós temos um grupo de WhatsApp para também receber ali todas as lições e outros anúncios da nossa igreja também, caso você queira participar, não tem custo algum, e você pode, então, acompanhar a sua participação ali, ter a sua participação nos estudos, todas as semanas, esclarecer dúvidas, e você também tem leituras diárias que são recomendadas a fazer ali para você ter ali o seu conhecimento enriquecido e já estar preparado para as aulas. Lembrando que esta aula ela é gravada, mas você pode deixar aqui abaixo nos comentários todas as suas dúvidas ou até contribuições, quando de contribuições, seus comentários, para poder ali enriquecer o conteúdo dessa aula e também, havendo ali dúvidas que aparecem para nós traremos na semana seguinte, para que você possa ter essas dúvidas esclarecidas. E claro, a sua dúvida pode ser a dúvida de outro aluno, de outra pessoa que está participando conosco, tá bom? Então vamos dar início aqui. Eu quero convidar o Márcio, o professor Márcio está conosco nessa noite, gravando esta aula também. Eu quero convidá-lo para orar por nós. Seu microfone está fechado, Márcio. E a câmera também. Ô, Márcio. Agora Pronto. sim. Agora sim. Fui apertar aqui, acabei apertando o botão errado. Vamos Boa orar, noite, então. irmãos. Vamos começar mais uma aula, pedir orientação de Deus aí para estar conosco nesse momento. Pai eterno, te agradecemos por essa oportunidade de podermos meditar em sua palavra, que o Senhor possa falar comigo, que o Senhor possa falar com todos que estão nos ouvindo, que nesse momento o Senhor use o pastor Cristiano como teu instrumento para que fale da tua palavra e que possa ser usado por ti, Pai, para encaminhar-nos conforme a tua vontade, Deus eterno. Que o Senhor possa sempre estar nos despertando para ter mais curiosidade, ter mais sede do teu querer, Pai. Que seu Santo Espírito possa, Senhor amado, estar a cada dia nos guiando, nos levando conforme a tua vontade, Pai. É isso que nós desejamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Bem, vamos aqui já começar a leitura do nosso texto áureo de hoje. Então, nosso texto áureo de hoje está em Êxodo capítulo 7, versículo 5. Então, abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 7, verso 5. Está escrito assim: E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Muito bem. Então, esse é o nosso texto áureo e o título da nossa lição de hoje é Moisés enfrenta o faraó. Nós temos aí alguns objetivos para a aula de hoje, entender como Deus executou o juízo sobre os egípcios e sobre o panteão de deuses dos egípcios, né? Então, mostrando ali como ele atuou na vida deles. E também observar aí pelo menos 9, são 10 pragas no total. Hoje nós vamos estudar 9 pragas. E colocar aqui o que Deus fala ao nosso coração a partir destes textos bíblicos, destes acontecimentos. Então, meu convite deixe sua Bíblia aí aberta em Êxodo, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Nós vamos trabalhando alguns dos versículos. Nossa recomendação é que você leia todos estes capítulos para ter o contexto geral do que nós vamos estudar, porque nós não vamos ler
todos os versículos. Vamos ler 1 ou 10 versículos para cada praga. E vamos observar outros textos. Vamos fazer também um bom passeio pela Bíblia. Vamos passar pelo Evangelho de João, livro de Salmos, livro de Jó, entre outros aqui, que vão nos dar um norte de como podemos aplicar esses textos. Então, quero convidar primeiro você a observarmos aqui sobre a primeira praga que é posta. Antes, um pequeno panorama. Nós estudamos na semana passada o capítulo de número 3. Os capítulos que vêm a seguir, capítulo 4, 5 e 6, caso você ainda não tenha lido, eles vão trazer ali, então, capítulo 4, Moisés continua o seu diálogo com Deus, e Deus mostra como ele estará com ele. Então, capítulo 3, Deus diz a Moisés que ele estará com ele. E aí ele vai mostrar como. Então, é o que é colocado no capítulo 4. Tendo, então, aceito a missão, Moisés volta ao Egito, conversa ali com os israelitas. A opressão por parte do faraó é aumentada também, justamente por conta também da conversa de Moisés com o faraó, pedindo que libertasse o povo, que deixasse que ele fosse adorá-lo, né? E você também tem uma descrição da genealogia de Moisés ali no capítulo de número 6. Bom, esse é o pano de fundo para o que nós vamos fazer agora, nós vamos conversar agora. Capítulo 7, então, começa a grande provação, não de Moisés, mas, ao contrário, do faraó, de toda a sua corte. Então, Deus vai submeter todo o Egito, o faraó e a sua corte, a várias provas. E aqui, então, começam essas provas através das pragas. E aqui eu quero pedir aí o Márcio, leia para mim Êxodo 7, capítulo 7, versículo 14. Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Só o 14? Só o 14. Pastor Salovi Júnior também está conosco, conseguiu chegar aqui a tempo da aula. Pastor Salovi Júnior está com alguns desafios para essa semana. A irmã Emilce torceu o joelho, teve quedas consecutivas por conta disso, e ele está lá sendo cuidador de trinos, né? Está cuidando do pai, da mãe e da esposa agora, está passando, lavando e cozinhando e cuidando, né? Então, tem aí uma série de desafios, está conosco. Pastor, está com a Bíblia em mãos? Então deixa aí aberto, daqui a pouquinho eu vou pedir. Aliás, fala para mim, como é que está escrito na sua Bíblia, Êxodo 7,14? Leia para mim o texto. E disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Muito obrigado. Eu gosto dessa palavrinha que é colocada nessas versões mais antigas, que é o obstinado, o coração obstinado. Então, um coração de um homem soberbo, né? Ele estava ali soberbo, ele estava teimoso, né? E ali, então, Deus ia quebrar essa obstinação, essa soberba, essa teimosia por parte do faraó. E aí eu já quero começar introduzindo para vocês a primeira praga, que nós vamos ler textos bíblicos das 9 pragas, então não podemos perder tanto tempo. Por favor, leiam para mim, Êxodo 7, 17 e 18. Portanto, Deus lhe diz que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. O rei agora, eu vou bater na água do rio com esse bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber água dele. Muito obrigado. Um dos contextos que é dado, se você observar ali na nossa revista, é o panteão de deuses egípcios.
Não existiam religiões monoteístas, religiões com um único Deus. O único povo que cria em um único Deus era o povo hebreu. E é um tanto quanto óbvio, porque é difícil para o ser humano aceitar que um único ser tem poder para criar todo o universo e também governar todo o universo. Então, no panteão dos deuses egípcios, no grupo de deuses gregos, nórdicos, da Mesopotâmia, sempre havia um deus para cada papel. Sempre havia um deus maior que governava os demais, mas nem este deus maior governava todos os aspectos da criação. Geralmente esse deus maior era o criador, mas ele não conseguia, ele não era o responsável por tudo isso. Ou às vezes era uma parceria entre todos esses deuses. E ali Deus então vai mostrar que ele é o maior. Então esse é o contexto, o pano de fundo que é dado aqui pela nossa revista. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais. O rio Nilo, que é colocado aqui, era a fonte principal de vida do Egito. O Egito, ele tinha duas partes naquela época. O Alto Egito, que era próximo do mar Mediterrâneo e especificamente ali no delta do Nilo. E o Baixo Egito, que era uma região mais pobre, também, é claro, o rio Nilo estava cruzando ali, é o rio mais extenso do mundo. Ele passa ali por cerca de 5, 6 países, ele começa ali na Tanzânia, no Lago Vitória. Então, ele tem uma grande extensão. E se você olhar põe lá no Google Maps, Delta do Nilo, ou então só Rio Nilo, você vai observar que toda a região que é verde, que tem grande vegetação, está concentrada às margens do Nilo, mas principalmente no delta. Se você pegar uma imagem de satélite, que o Google já permite que você tenha acesso, você vai ver à noite como há uma grande iluminação em torno do delta, porque é onde consegue se gerar vida no deserto. Ele cruza o deserto do Saara. Então, um dos desertos mais áridos do mundo. Toda a vida do Egito e toda a riqueza e prosperidade do Egito era extraída do rio Nilo. E era quase encarado como, ou muitas vezes era encarado como uma divindade. O texto, no versículo 17, ele diz: eu ferirei o Egito e as águas se tornarão em sangue. Então, você tem Deus ali atuando, mostrando, falando, olha, eu sou a fonte de vida deste povo. E isso me lembra, então, um versículo que o próprio Jesus, então, vai falar, uma fala de Jesus em João 14, 6. Então, alguém abra a Bíblia para mim em João 14, 6. Acho que alguns podem até falar de cor. Pode ler. Quem achou, pode ler. Vocês dois estão péssimos de esgrima bíblica. Dava para falar de cor mesmo, hein, pastor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembrando que a gente está no celular, não está na Bíblia. Bíblia, cadê a sua Bíblia de papel? A minha Bíblia de papel está lá em cima e eu estou fazendo a comida aqui embaixo. Então tá bom. Então o pastor tem uma justificativa. O pastor tem uma justificativa hoje, mas só hoje. Só hoje. Tá vendo? É engraçado, mas eu realmente tenho essa mesma questão. Eu acho os textos bíblicos muito mais rápidos numa Bíblia de papel, porque a vida toda, né, cresci, são 35 anos usando Bíblia de papel. E o celular, aí já a praticidade é outra, né? Pelo menos no celular a gente tem acesso a várias versões, e aí a de papel é uma versão só. Mas muito bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Ele se intitula e se descreve. Se você for avançar ali para as cartas do apóstolo Paulo, ele coloca Jesus como o autor da vida. Ele é o autor da vida. Então ele não só é a vida, como ele compartilha. E a minha pergunta é, aonde você está buscando vida? Qual é a tua fonte de vida? Os egípcios tiravam toda a sua vida do Nilo. O Nilo era a vida da nação, a vida do país, a vida do povo.
Mas e se você não tivesse mais esse rio? Qual é o seu Nilo? Qual é a tua fonte de vida? Porque pode se transformar em sangue, pode ser ferido, pode secar. Agora, Jesus, como ele descreve a mulher samaritana, ele é uma fonte de água para a vida eterna. Então, ele sacia a nossa sede, ele é a nossa vida, algo que nunca vai secar, algo que nunca vai perder. E Deus está mostrando, olha, essa fonte de vida que vocês têm, ela é insuficiente. Ah, é o maior rio do mundo? Ah, é o rio que traz a prosperidade a este mundo, e realmente era. Nenhum rio trazia tanta prosperidade ao mundo conhecido na época quanto o Nilo, por conta do seu delta. Mas Deus está mostrando, não, eu sou o autor da vida, eu sou a própria vida. E aí a gente avança então para a segunda praga. Os professores, quando quiserem me interromper e comentar, fiquem à vontade, tá bom? Segunda praga, a gente vai pegar aqui já no capítulo 8, tá? Então a primeira praga termina no capítulo 7. Nós vamos ao capítulo 8, vamos ao versículo 2, 3 e 4. Eu vou ler aqui para os irmãos. Enquanto isso, alguém deixa aí para mim, vai verificar o versículo 8 e 9, depois Salmo 113, tá? Então, diz aqui, versículo 2, 3 e 4. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas de seus conselheiros e do seu povo, dentro de seus fornos e suas assadeiras. As rãs subirão em você e em seus conselheiros e em seu povo. Bem, nós temos aqui então a segunda praga que é colocada, então, é o envio das rãs, um animalzinho muito feio, que a maioria das pessoas não quer ter por perto. E a rã, obviamente, haviam animais, essas rãs ali no rio Nilo, mas elas não subiam ali porque estavam longe ali de uma parte úmida, mas Deus então faz de maneira sobrenatural isso acontecer. Leia para mim, por favor, o versículo 9 e o versículo 10 de Êxodo 8. Êxodo 8, 9 e 10. Isso. Moisés respondeu: Terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio. O rei respondeu: Orem por mim amanhã. E Moisés disse: Ó rei, vou fazer como pediu. E assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. Ô Muito bem. pastor, por curiosidade, eu vou virar minha tela aqui, porque eu entrei no Google Maps para ver, ó, e parece um buquê, ó, como que é, parece que Exato. eu nunca tinha visto. É Esse é o deserto, delta do Nilo, então. e aí na ponta, né, quando chega no delta, ali tem bastante parte de vegetação, esse é um satélite do local lá. Bem interessante. Exatamente. Se você pegar fotos ali, aí você vai ver embarcações ao redor do delta, várias casas ali construídas. Se você for pegar a visão à noite, aí você vai ver toda a iluminação, como a população do Egito se concentra ao redor, ou seja, é a vida do país até hoje. Aí você vê isso daí é de impressionar, e o restante é só o deserto. É só o deserto. Por isso que a capital do Egito, naquela época, já estava ali próximo ao delta do Nilo, ali no delta, porque embaixo seria muito difícil de se ter uma prosperidade. Né? Obrigado, Márcio. Obrigado. E aqui, o próprio Deus fala, então, a Moisés, você vai, aliás, ao faraó, né? Para eu só não errar aqui, deixa eu deixar o texto comigo aqui.
será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. E aí isso nos lembra a passagem do Salmo 113. Salmo 113, esse aqui eu vou fazer a leitura, o 4, 5 e o 6. E diz assim: o Senhor exaltado acima de todas as nações e acima dos céus, e dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Então, aqui está o questionamento do salmista, o Salmo 113, é uma coletânea de salmos ali de louvor a Deus, começando ali no Salmo 110 e 111, aliás, 111. Justamente fazendo esse questionamento, quem é Deus como o nosso Deus, que tem este controle da natureza com precisão? Porque Moisés fala assim, quando você quer que isto acabe? E ali, então, o faraó dá o veredito, olha, eu quero que isso acabe amanhã. E aí ele disse, vai acontecer conforme você disse, para você ver, que não é um acaso, que elas não subiram por uma época do ano, essa infestação não está tendo por uma época do ano, porque você tem o controle ali das pragas, porque você colocou algum veneno, porque vocês mataram. Não, vai acontecer como Deus quer, porque não há Deus como o nosso Deus. E aí a minha pergunta é, no seu relacionamento com Deus, você consegue dizer isso com tanta firmeza? Davi não, o salmista que fala aqui, ele está afirmando do que ele viu, do que ele ouviu, então, tanto as histórias do passado, quanto o que ele viveu. Moisés está alegando aqui antes que as coisas aconteçam, antes que as rãs morram, Moisés fala que vai acontecer. Moisés não está supondo, Moisés não está prevendo, ele está dando certeza. Não é uma previsão, não é uma suposição. Qual é o teu nível de relacionamento com Deus? Deus ele é essa certeza, mas ele dá essa certeza no seu coração? Você sente isto ao ponto de dizer, olha, isto vai acontecer na minha vida. Porque Deus disse que vai acontecer. E eu tenho certeza disso. O versículo que descreve a fé para o cristão, para nós é a definição do que é fé, que é Hebreus 11:1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, eu tenho certeza, eu estou esperando que isso aconteça, mas o nosso esperando não é o quem sabe. O nosso esperando não é baseado em previsões. O nosso esperando é certeza que isso vai acontecer. Eu estou esperando só o tempo chegar. Acontecer, ter o tempo certo. Então, esta segunda praga nos ensina isso. Deus, ele é o Senhor do impossível, mas ele é o Senhor do tempo também, e não há ninguém como ele. E fica esta reflexão para nós. Vamos à terceira praga, aqui ainda em Êxodo 8. Então, vou pedir aqui alguém para mim ler o versículo 16. E disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolho por toda a terra do Egito. Agora estou com a Bíblia. Opa, deu tempo de pegar. Maravilha. Não, agora terminei a tarefa lá de baixo e subi. Então tá bom. O cenário de fundo tá diferente. Muito bem. Então, imagina pó. Bom, você está num país que é só areia. Nós chegamos em casa, nós chegamos já com pó, a gente limpa os nossos pés, geralmente no tapete, no capacho que tem na frente, e ele fica sujo. Agora imagina todo este pó
virar piolho. E é o que acontece aqui. Agora, o destaque está no versículo 19. Pastor, já que o senhor já está aí com o capítulo 8 aberto, lê para mim o verso 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Muito bem. Então, perceba a declaração, porque o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda praga, os magos do Egito conseguiram replicar. Eles não conseguiram resolver, fica esse destaque. Eles não conseguiram transformar a água do Nilo, a água que havia sido tornada em sangue, em água. Eles conseguiram fazer algo parecido. Eles conseguiram fazer ali surgir as rãs, mas eles não conseguiram expulsar as rãs. Agora, nessa terceira, eles não conseguiram fazer a mesma coisa. Mas há algo de destaque aqui. Os próprios magos do Egito dizem, isso aí é dedo de Deus. Perceba que a narrativa do texto, versículo 16, falou que Arão estendeu a sua vara, feriu o pó da terra, ele bateu ali no chão, bateu no pó, e dali surgiram os piolhos. Mas não foi atribuído a Arão ou a Moisés. Não foi falado, o mago, a deles, o ocultista, na minha versão, eles usam a expressão como ciências ocultas, quando os magos estão replicando as outras pragas, as duas primeiras pragas. Não, eles disseram diretamente a Deus. E isso me remete aqui ao Salmo 86. Então, abra sua Bíblia aí no Salmo 86, versículo 8 e 9. Salmo 86, verso 8 e verso 9. Quem achou pode ler, por favor. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante do Senhor. E aqui, esta terceira praga nos traz a seguinte reflexão. Ao observar a ação de Deus na tua vida, a tua vida é uma vida de reconhecimento do que Deus fez e do que Deus faz. Os egípcios que não temiam a Deus, que não adoravam a Deus, que não conheciam, eles não usam a expressão Yahvé ou Jeová. Na sua Bíblia, geralmente você vai encontrar o Senhor, e aí as Bíblias mais novas, eles colocam a expressão Senhor todo em maiúsculo. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. A minha acho que está muito pequenininho. Vamos ver se dá para ver. Aqui. Conseguiu ver aí, Márcio? Ok. Este Senhor, tá vendo que tá tudo em caixa alta. Toda vez que você encontrar na sua Bíblia essa expressão, aqui é o nome de Deus. Nós não sabemos exatamente como é o nome de Deus, apenas sabemos as consoantes deste nome aqui, é chamado de tetragrama sagrado. E alguns estudiosos entendem que, juntando ali as vogais da expressão Senhor, em hebraico, que é Adonai, você pode chegar à expressão como Jeová, ou alguns ainda dizem que não, que o mais próximo seria Javé. Mas aqui você vê que eles usam a expressão dedo de Deus. Eles não conhecem Deus como o Deus dos hebreus, como os hebreus sabem o nome de Deus daquela época, daquele período. Mas eles falam, isso aí tem a mão de Deus. O que você olha na tua vida hoje e diz, isto aqui é a mão de Deus. Você pode até pensar, não, tudo. Mas o quanto você vive disso? O quanto você olha o tempo parado agora, não é neste momento da provocação que eu estou fazendo agora. Pode ser que você agora na provocação fala, não, minha vida, eu vejo a mão de Deus na minha vida e tudo mais. Não, eu quero saber no seu dia a dia, você andando pela rua, você conversando com alguém no telefone,
Não com alguém, com um pastor, com um conselheiro espiritual, falando sobre assuntos espirituais. Não, situações do dia a dia. No seu dia a dia, no seu trabalho. Quando você olha e fala, isso aqui é dedo de Deus. Porque estas atitudes é que vão nos trazer para eu estou vivendo constantemente para glorificar a Deus. A palavra está descrevendo aqui que todas as nações virão e adorarão e glorificarão a Deus, vão render e vão dar glórias a Deus. Muito provavelmente isso acontecerá. Bom, isso com certeza acontecerá, mas pode ser que antes do julgamento das nações que é descrito por Jesus. Jesus descreve que todas as nações estarão, todos os povos estarão diante de Deus. Então, ali naquele momento, todas elas renderão glória a Deus. Reconhecerão a Deus. E pode ser que até um pouco antes deste julgamento também. Pastor Salovi, levantou a mão, pode falar. Uma das coisas, desde a mensagem de domingo, que o pastor fez um apelo para a gente sair da TV, do celular, do tablet e ver o que Deus faz e como faz. Aqui a gente está tendo essa oportunidade, né? No domingo, enquanto ele estava pregando, nós estávamos ali na praia e participando do culto e adorando a Deus, e a gente pôde ver até acontecer o acidente, a gente pôde ver tantas coisas que só Deus faz. Hoje, a ciência consegue dar uma visão antecipada das coisas que vão acontecer. Como ele fala, vai ter aí uma ressaca, né? E quando ele fala que vai ter uma ressaca do mar, você se prepara, porque se você resolver ir lá nesse dia, é muito capaz de que você não encontre espaço na areia para você colocar sua cadeira, porque o mar vai comer toda a areia e vai bater lá na parede se não avançar para as primeiras casas. Isso vai acontecer mesmo. E o que a gente tem que ter em mente que prever não é fazer. Deus faz. Hoje eu estava ali, está muito quente aqui, só para você calcular, depois de ter tomado 4 banhos durante o dia, eu falei, não, eu vou para a piscina. Eu vou para a piscina agora, isso era 18h40. Eu vou para a piscina para poder pegar um pouco dessa água e me refrescar um pouco até começar a tarefa noturna, né? E aí, então, eu tive o privilégio de ver os últimos raios do sol. Mas Deus pintou um quadro nesta noite que é algo realmente de uma tela ser pega e colocada na parede, de tão belo, de tão admirável que ele fez, né? Ele, só para você calcular, havia toda a marca do sol que estava claro, mas pelas nuvens que passava o raio, ia se fazendo quase como um arco-íris saindo pelas nuvens e projetando no céu. Então o céu ficou assim mais ou menos de umas 6, 7 cores diferentes e o sol se pondo no meio. Então ficou uma coisa assim belíssima. Pena que eu não estava com celular, não estava com nada para poder registrar, mas eu quis gravar na minha mente aquilo que Deus faz e como Ele faz. E ali então eu pude agradecer, dizendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor disse que é para a gente contemplar, é para a gente ver, é para a gente te adorar. E neste momento eu quero fazer isto, te agradecer por esse dia, a respeito dele ser tremendamente corrido. Só para você calcular, eu disse para o meu pai hoje,
o senhor vai ter que dar banho na mãe, porque aí você não consegue, ela não consegue ficar em pé, parada para dar banho na mãe. Então, o senhor vai ter que dar. A minha mãe sofreu um acidente há 2 anos e meio atrás. Esse é o primeiro banho que meu pai deu na minha mãe. Todo o restante, todos os outros dias, sempre foram minhas irmãs ou Eilce. Né? Então, ele nunca precisou fazer isso, mas hoje ele precisou porque não havia quem pudesse fazer e eu não tenho liberdade de ir dar banho na minha mãe. Né? Então, eu disse, o senhor pega, faz, eu estou dando banho na minha esposa, porque ela não pode se ficar sem estar totalmente segura, apoiada nas barras e tudo mais. Então, isso precisa ser feito. Então, o que eu quero dizer para você é que algumas situações vêm na nossa vida para confirmar algumas coisas que Deus diz que precisa acontecer. Um ajudará o outro. É uma frase de Deus no seu plano do matrimônio. Um vai sustentar o outro. Se cair, o outro vai levantar. Né? Então, esta é uma das coisas que, desde domingo até hoje, aconteceu. Né? Ontem mesmo, era mais ou menos 3 horas, a gente pensava, porque ela já tinha levado ela na piscina para fazer exercício, não teve dor e tudo mais, e ela forçou bem a perna, e aí eu pensava, não, a coisa está se resolvendo. Ela foi sentar na cama, e aí teve novamente uma torção no joelho. Né? Então, não está nada pronto, não está nada em condição de fazer as coisas. Mas você percebe que esse cuidado de Deus, e ela estava agradecendo hoje, obrigado, Senhor, porque a gente percebe que existe uma torção, mas que o Senhor reteve essa situação neste momento. Né? Então, a gente dá graças a Deus, porque a primeira frase dela foi: quebrei a perna. Eu falei assim, isso é sério, então não mexe, fica aí, e a onda levando ela, né, rolando, né? Fica aí parada, vamos primeiro analisar o que aconteceu. Então, são coisas que a gente depois que percebe como Deus vai protegendo. E olha que era uma coisa que eu disse para ela, não vai no mar hoje, porque o mar está muito bravo, e eu estou pegando a água para você e você está tomando banho na areia, lógico que é de garrafinha, mas banho na areia não vai correr o risco. Quando eu olho para trás, ela está sendo arrastada pelo mar. Eu falei, mas não é possível, eu disse para não ir, e ela foi, né? Então não deu nem para ela se divertir vendo isso. O que eu quero dizer para você, a gente tem que entender que é nas pequenas coisas que Deus vai nos mostrar que o seu cuidado é constante sobre nossas vidas. Eu gostaria muito que você percebesse, se você tiver esta visão que o faraó tem, você vai começar a dizer são coincidências, isso é coisa do acaso, e você perderá o privilégio de ver Deus agindo na sua vida. Então, quando Deus fala que ele vai endurecer o coração, ele está olhando um plano muito mais à frente, não ali mais no Egito. Ele está olhando para que o povo da frente tema a Deus e não se meta com o povo de Israel. Então, esta é a lição que Deus está querendo ensinar, por isso que ele faz com que esse coração, que já é duro, fique mais duro até ter o livramento total. Muito obrigado, pastor. Trazendo um contexto aí para vocês que estão nos assistindo, o meu avô e minha avó, que são os pais do pastor Salve Júnior, eles têm 95, o meu avô, e 94, a minha avó. Então, por isso, aí por conta desse acidente que ela sofreu há 2 anos atrás, gerou sequelas, e aí ela é cuidada pelas filhas, pelo filho, pela nora e também pelo marido. Né? E está sendo muito bem cuidada, né? Mas eu quero trazer, então, trabalhar com vocês agora a 4ª praga. Então, leia para mim o capítulo de número 8, versículo 21, 22 e 23. De 21 a 23, nós vamos ver agora a 4ª praga que é colocada e vamos ver que lições podemos tirar daqui.
Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, os seus funcionários e o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separarei a região de Gozém, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui nesse país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Esse milagre vai acontecer amanhã. Muito bem. Versículo 23, Deus afirma ali através de Moisés: farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Quando você vai lá para Isaías 43, o capítulo 43, versículos, vou ler aqui do 1 ao 4, está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o Deus, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Deus fala ao faraó que ele vai fazer uma distinção entre o povo dele e o povo do Egito. Este povo era precioso. Você sabe que você é tão precioso quanto? E você não pode nem sequer algum segundo pensar, não, eu não sou. Porque Deus manda o seu filho por você. Então, o que há de mais precioso, Deus dá para que você agora esteja com ele. Tenha comunhão, tenha relacionamento com ele através de Jesus Cristo. E aqui, então, ele está mostrando ao faraó, olha quão precioso, qual é a preciosidade. Estas coisas vão acontecer com vocês, mas com o meu povo não. Esses problemas virão sobre a vida de vocês, mas com o meu povo não, porque o meu povo é precioso. E você tem este mesmo preço, este mesmo valor nas mãos do Senhor. Da mesma forma com que ele olhou para Israel há muito, muito tempo atrás, ele olha para você hoje e dá o mesmo valor que ele deu a toda uma nação, a uma única pessoa que é você. A quinta praga, então, olha, vamos olhando aí, há muitas informações que nós podemos aprender aqui. A quinta praga, por favor, leia para mim, o capítulo 9, versículo 2 e 3. Porque se recusares a deixar ir ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está nos acompanhando agora. Como estão as suas reservas financeiras? Como está a sua reserva para o futuro? E aí eu penso, a sua moradia, por exemplo? Ou então o seu veículo? Ou se você é empresário, como está o seu estoque? Ou como estão ali os projetos que já estão engatilhados, já estão fechados? Isso é o que se traduz os animais no Egito. Quando você olha aqui nesse período, quando você fala ali dos rebanhos, você está falando de toda a alimentação, mas não só da alimentação. Os animais eram a força motriz. O que aravam ali os campos, então você vê que ali no delta haviam campos ali, os jumentos que carregavam todas as cargas pesadas, os camelos que ajudavam aqui, que eram fundamentais para atravessar o deserto, todo o aparato, o
motor de guerra, que eram os cavalos, e os egípcios eram temidos por conta das suas carruagens, aquelas cenas famosas onde você tem um arqueiro numa biga, a expressão biga é romana, mas já havia aquelas carruagens, um arqueiro e um condutor. Isso era do Egito, já era daquela época, deste período do que é narrado o texto. Deus tira toda a força motriz e todo o sustento. Agora, a minha pergunta é, onde está a sua provisão? Em quem você põe a sua provisão? São nas reservas que você tem na sua conta bancária? É no imóvel que você adquiriu, no carro, no estoque da sua empresa, na sua carteira assinada? Em quem você está confiando para o seu sustento? Porque isso pode acabar, como aconteceu com os egípcios. Pode falar, pastor Saluvi. É que vocês são novinhos, né? Mas isso aconteceu já no Brasil, né? No Brasil, se dizia que a poupança era sagrada, ninguém mexe, entendeu? Só iria mexer em casos de guerra, e o Brasil não entrou em guerra. Mas no plano real, simplesmente foi dito o seguinte: você não tem nenhuma reserva, isto para pessoa física, isso para pessoa jurídica. Você tem 50 reais ou 50 cruzados, eu não me lembro bem qual era a moeda, para você se virar nesse mês. E tudo ficou bloqueado, né? Tudo ficou bloqueado. E aí, então, houve um desespero geral. Muitas pessoas invadiram o banco, achando que é o gerente que não queria dar dinheiro, sendo que o gerente não tinha também, só tinha 50 reais, não tinha o que fazer, né? Não tinha como resolver o problema de ninguém. E aí as coisas se complicaram de uma forma geral, mas no terceiro mês, a vida já estava numa nova rotina. Já se comprava, já se vendia, e as coisas foram novamente engrenando. Eu me lembro que a última inflação do mês chegou a 40%. Você já imaginou você, num mês, perder 40% do seu salário? Então, realmente tinha que acontecer alguma coisa. E isso aconteceu exatamente tentando pensar, mas foi algo duríssimo para a nação inteira. Então, é muito importante a gente entender que se a nossa esperança, se a nossa certeza estão nas coisas que nós podemos ver, que nós podemos ter, você é digno de lástima. Porque você não tem absolutamente nenhuma garantia. E é muito importante você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, tudo que eu tenho nem é meu. Tudo que eu tenho é teu. E eu sou administrador, e um dia o Senhor vai pedir contas. Então, que eu aprenda a viver prestando contas daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então, se a gente começar a agir assim, a gente vai poder ser abençoado. Não esqueço do meu cunhado. Meu cunhado vendeu o apartamento dele e recebeu em dinheiro. E aí ele foi no banco depositar, o gerente disse: não posso receber depósito. O banco todo está fechado pelo Banco Central, não entra um centavo, não sai um centavo do banco. E aí, então, ele ficou com toda aquela grana na mão, e os preços caíram lá embaixo. E aí ele pôde acertar a vida dele de uma forma que até hoje ele continua bem. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que algumas coisas acontecem que você não sabe por quê, mas Deus sabe. Muito obrigado, pastor. Vamos ver 2 textos que abordam justamente isso que nós estamos falando. Então, Márcio, por favor, Jó 12,
10. Pastor Salovim, 1 Timóteo 6,17. Jó 12:10 e 1 Timóteo 6,17, falando ainda sobre a aplicação desta quinta praga. Jó 12:10. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. E 1 Timóteo 6,17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem as suas esperanças nas instabilidades da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprisamento. Muito bem. Não sei se precisa dizer mais alguma coisa depois desses textos, mas tenham em mente, queridos, veja, a palavra de Deus não está dizendo para você não poupar, não está dizendo para você não fazer reservas. Alguns fazem reservas em terras, alguns fazem imóveis, alguns fazem em recursos financeiros, mas a Bíblia está nos dizendo, não ponha suas esperanças nisso. Não é isso que vai garantir o seu futuro. Não é isso que vai fazer com que você esteja bem lá na frente. Então, ponha suas esperanças em Deus, é o que nos ensina esta quinta praga. Diga, pastor. Vamos só deixar bem claro algo que Deus não está dizendo. Ele não está dizendo que você não faça o seu pé de meia. Ele não está dizendo que você administre bem as riquezas. Ele está dizendo não ponha sua certeza naquilo que você acumula. É muito importante que a gente tenha em mente que as pessoas que deixam de usar o recurso, para se tornarem bênção, eles ficam sem sentido. Nesse período que todo mundo ficou mais pobre no mundo inteiro, os bilionários ficaram mais ricos. Porque eles estão explorando o caos. Então, é muito importante a gente ter em mente que se você viver só dessa maneira, sem ter nenhum objetivo, alguns deles já partiram por causa da Covid. E não adianta ter o recurso financeiro. Recentemente, agora, faleceu uma pessoa que é mentor do nosso presidente e que liderou esse posicionamento do negacionismo. E ele morreu por Covid. Então, não adianta você se colocar numa situação onde você acha que domina as respostas. Não existe o domínio das respostas, se não for em Deus. É isso aí. Vamos à sexta praga. Agora, vamos fazer a leitura aqui de Êxodo, capítulo 9, versículo 8 e 9. Pode abrir aí o seu microfone e fazer a leitura. Êxodo 9, 8 e 9. (989) 989. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire para o céu diante de Faraó. Ela se tornará um pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebente em úlceras nos homens,
nos animais e por toda a terra do Egito. A nossa autora da revista, ela traz uma informação interessante. Do panteão de deuses egípcios havia uma, que era a Sekhmet, que era a deusa da cura, que era responsável ali por por toda a saúde, garantir a saúde de todo o povo egípcio. E ali, então, você vê que a saúde também não estava no panteão, assim como também não está nas mãos de qualquer ser humano. E aí, quando você abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, o próprio Jesus vai dizer, Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A Bíblia traz o título a Jesus como o médico dos médicos, como aquele que ministrava a cura. Agora, a beleza desse texto é que a cura de Jesus não se limita ao corpo. Porque há várias vezes, quando ele curava um cego, quando ele curava um leproso, quando ele curava um coxo, ou qualquer outro que tivesse qualquer problema, ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Porque eles depositaram a fé no verdadeiro Filho de Deus. Muitos deles, o cego, Bartimeu, ele estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A cura está com o Senhor, mas não é só a cura do corpo, não, é a cura da alma. Porque, queridos, entenda este pensamento, entenda isto que a Bíblia coloca para nós. Você pode até viver sem saúde. Eu conheço várias pessoas que estão com doenças terminais ou têm doenças degenerativas, nasceram com essas doenças. Alguns amigos que têm um pouco mais velhos que eu, 2, 3 anos mais velho que eu, e têm uma firmeza, porque o grande mal do seu coração está curado. Quando o apóstolo Paulo, ele não compartilha qual é o espinho na carne que ele tem, mas Deus diz, ele declara, 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse. E aí Deus responde para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Espinho na carne é um espinho no corpo. É algum problema mesmo no corpo. A gente não sabe dizer qual era o tipo de problema que ele tinha. Ele não detalha. Mas o que ele diz é que o poder de Deus, o que Deus respondeu para ele, então ele entendeu que mesmo na fraqueza, ele era aperfeiçoado pelo poder de Deus. Então, querido, Jesus cura o mais profundo que o homem não consegue. Há médicos, há psicólogos, há pastores, há conselheiros, mas ninguém tem o poder de cura que Jesus tem. Porque só ele é quem pode aniquilar a raiz de todos os males. Então esta é uma das lições que a gente pode tirar. E a minha pergunta, estou fazendo perguntas a você toda vez que a gente termina uma praga. Jesus é aquele que está curando a sua alma, está curando o seu espírito. Nós estamos vivendo uma grande pandemia, como o pastor Salovi colocou, e esta pandemia, ela trouxe ali, levou muitos a óbito, nós temos visto e ouvido várias notícias, mas muitos também foram restabelecidos. Agora, muitos não tiveram o seu coração restabelecido. Ainda estão vivendo em desespero, vivendo em preocupações. Saiba que Deus cura as aflições do seu coração. Então experimente e viva essa cura de Deus.
Vamos avançar aqui. Hoje a gente vai passar um pouquinho da aula, tá? Já deu 1 hora de aula, mas hoje a gente vai estender para fazer as 9 pragas. Nós vamos caminhar, então, para a 7ª praga. Leia para mim agora Êxodo 9, versículo 18. 9:18. Pode ler. Porém, amanhã, a essa hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra, tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Muito bem. E agora você vê, então, Deus falando sobre a outra punição que viria. Já haviam perdido os animais para a peste, mas ainda o que sobraria ali, haviam as plantações que já haviam sido colocadas, agora você tem uma chuva de granizo, ia destruir as casas, ia destruir os animais. Agora, perceba o que Deus fala antes. Lê para mim o versículo 15 e 16 do capítulo 9. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. O versículo 16 diz, mas eu mantive em pé exatamente com este propósito. A 7ª praga nos ensina que Deus não faz as coisas à toa. Deus é um Deus de propósito. E olha o que Jó, ali no capítulo 42, versículo 1 e 2, fala a respeito disso. Essa aqui eu vou fazer a leitura. Jó 42, verso 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A 7ª praga nos mostra como Deus é um Deus de propósitos. Deus é a sabedoria, ele é a definição da sabedoria. Toda sabedoria está contida em Deus. E ele não faz as coisas ao mero acaso. Ouvi essa ilustração ontem. Deus não é um relojoeiro que cria a sua criação, dá a corda e deixa ele rodando sozinho. Não, Deus está atuando o tempo todo e todas as suas ações têm um propósito. A minha pergunta a você é, você já entendeu o propósito de Deus na sua vida? Nós começamos com o propósito geral, que é o propósito de viver para a glória de Deus. Mas Deus vai, à medida que você vai se relacionando com Ele, Ele vai especificando. E vai mostrando a você que Ele lhe dá um propósito de vida. E isso é uma grande motivação para você carregar a sua vida até o dia que Deus chamar. A maior parte das pessoas que entram em depressão, esse não é o único fator, mas a maior parte das pessoas que entram em depressão perderam o seu propósito. E têm dificuldade de sair porque não conseguem mais enxergar um propósito. Não só a depressão, mas muitas pessoas que passam pelo suicídio. Não há mais razão, mas Deus é um Deus de propósito. No seu relacionamento com Ele, você deve descobrir o seu propósito. E com certeza, você não estará ali como estavam o faraó e os egípcios. Você estará do outro lado, aonde você está no centro da vontade de Deus. Vamos à 8ª praga agora. Então, por favor, agora capítulo 10, versículo 4, 5 e 6. Êxodo 10, 4, 5 e 6. Pode Ao ler. contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território, e eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou
escapou, e o que vos resta da chuva de pedra, e comerão todas as árvores que você vê crescer no campo. Encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram em teu país, nem os teus antepassados, desde que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Muito bem. Esta oitava praga, como foi colocado na praga anterior, os propósitos do Senhor, e isso ele vem colocando desde o começo. Olha o que Deus fala no versículo 1 e no versículo 2. Eu vou fazer essa leitura aqui. Então, agora eu estou em Hebreus 10, 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e dos seus conselheiros, a fim de realizar os meus prodígios entre eles, para que você possa, olha o versículo 2, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Nós já sabemos que Deus é um Deus de propósitos. Nós já sabemos que Deus é um Deus de grandes obras, que ele controla todas as coisas, mas percebe o que diz no versículo 2, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres. E assim saberão que eu sou o Senhor. A minha pergunta é, você por acaso tem em mente quais são os marcos da tua vida? A expressão marcos que eram colocadas, e depois, quando Deus deu a Moisés a legislação do povo, o povo de Israel então vai se tornar uma nação, porque agora tem leis. Uma das leis era não retire os marcos, não retire os locais. Os marcos eram pedras, altares, geralmente pedras ou altares edificados porque Deus havia feito algo em algum lugar. Além disso, também os marcos definiam as propriedades que eram colocadas ali. Então não era um cercamento. Toda vez que Deus fazia algo na vida de alguém, ele fazia um marco naquele local. E a minha pergunta para você refletir é, quais são os marcos que você conta aos seus filhos e netos? Pastor, eu não tenho filhos e netos. Quais são as histórias que você conta às pessoas quando você fala sobre o que Deus fez na tua vida? Deus fez coisas na sua vida. Nós já falamos nas primeiras pragas sobre a necessidade de estarmos observando o que Deus faz. Agora, como você lembra disso? Traz a memória. E como você passa à frente? Eu quero pedir aqui pro pastor Salovey Júnior, uma das histórias que ele me contou agora, eu não anotei aqui qual que era a história. Deveria ter anotado, tá vendo? Não escrevi o marco é dele, não é meu, mas o pastor, ele, sou seu filho, então ele conta várias das histórias que Deus realizou. Pastor, não me lembro agora qual que é a história, então o senhor vai ter que puxar aqui um dos marcos que o senhor me contou, que inclusive a gente já contou para as meninas, né, para as minhas filhas, para as netas dele, a Rebeca, sempre, vovô, conta histórias de quando o senhor era criança ou algo do tipo. E o pastor Salovey sabiamente conta dos marcos aqui que Deus realizou na vida dele. Então conta, eu agora não me lembro qual que eu ia pedir para o senhor contar. Eu não lembro se... lembrei, inclusive era para eu ter pedido para o senhor contar sobre quando Jesus é o médico dos médicos. Conta para a gente sobre o que o senhor falou para o médico da cirurgia da coluna. Esse marco aí. Ok. Eu já sabia que eu ia ter que ser operado e então o médico disse assim, olha, pastor, para te operar, o senhor vai precisar agora perder 20 quilos. Eu virei para ele, doutor, se o senhor tivesse me falado isso há 6 meses atrás, eu já teria perdido os 20 quilos. Desculpa, eu não volto mais aqui.
E aí, então, fui indicado a um médico que eu iria ver pela primeira vez. E aí trouxe todos os documentos que eu tinha, todos os exames e tudo mais, para marcar a consulta com esse médico. E ao mandar ele olhar toda a documentação, ele disse: o seu caso é cirúrgico. Eu falei: doutor, fala uma novidade, porque isso não é novidade para mim. A minha pergunta é: o senhor vai me operar? Ele disse: o senhor confia em mim? Eu falei: lógico que não. Acabei de te conhecer. Né? Aí ele disse: ué, então o que o senhor está fazendo aqui? Eu confio naquele que me enviou até aqui. Deus me enviou até aqui e o senhor é que vai me operar. Aí ele disse: tá bom, então daqui a 14 dias a gente se encontra lá, porque você vai precisar liberar pelo plano de saúde toda a situação para ser operado e todas as coisas que eu preciso. Eu falei: você vai mandar para mim o que precisa? Vou sim. E aí, então, ele enviou, eu encaminhei para o plano e disse para ele: daqui 2 dias está aprovado. Mas por que 14 dias? Ele disse: não está aprovado daqui a 2 dias. Falei: para mim vai estar. E daqui a 2 dias eu liguei para ele e disse: olha, está tudo aprovado. Aí ele disse: mas eu preciso de 12 dias para encaixar dentro das minhas cirurgias que eu estou marcando e fazendo. E aí, então, cheguei lá no hospital, onde eu ia fazer a cirurgia, e então ele me encontrou na sala de cirurgia, e aí eu mexi a perna. E ele disse assim: pastor, que foi isso? Não, é que uma ovelha minha disse que quando eu chegasse no centro cirúrgico, eu mexesse a perna, que eu não iria sentir dor nenhuma. E o senhor acreditou nisso? Eu falei: não. Por que o senhor não acreditou nisso? Porque se fosse simplesmente uma cura da parte de Deus, ele não iria fazer agora. Ele teria feito isto há 8 meses atrás. Faz 8 meses que eu estou impossibilitado de fazer a obra de Deus. Então, ele não iria me colocar numa dificuldade só por causa disso. Mas, então, vamos embora fazer a cirurgia. E aí ele disse: então, tá bom, daqui a 4 horas terminou, mas o senhor não vai ver porque vai estar anestesiado. E aí, quando ele foi se afastando de mim, eu falei: doutor, Deus acabou de falar uma coisa para mim. E aí ele disse: o que Deus falou? Quando o senhor me abrir, olha do lado esquerdo. Ele disse: fica calmo. Eu falei: doutor, eu estou calmo. O senhor pode repetir o que eu te falei? Quando eu te abrir, olhe para a parte esquerda. Tá bom. A minha cirurgia levou 12 horas e meia, não 4. Minha esposa foi várias vezes lá no centro e está falando: por que vocês não falam que meu marido já morreu? E ela disse: nós não temos problema de dizer que seu marido morreu, mas seu marido está vivo, ele está sendo operado. Mas era 4 horas, já se passou 8, já passou 9, já passou 10, já passou 11, já passou 12, né? E aí saiu o doutor lá completamente exausto, depois de terminar a cirurgia. Uma das coisas que eu quero te dizer é que Deus fala com você cara a cara. E aí, depois que eu saí do hospital, eu tive uma infecção na cirurgia. E aí ele disse: quero te ver, e ele me mandou para um outro hospital. E eu cheguei nesse outro hospital, ele estava lá me esperando. Quando ele olhou a cirurgia, ele disse: pastor, eu fiz o meu melhor. Isso não era para estar acontecendo. E eu disse: isso é grave. Ele disse: é muito grave. Ok, doutor. Um momentinho. Deus acabou de falar comigo. Lá, vem você com Deus. Eu só posso falar com uma pessoa que me dá toda a certeza do que vai acontecer. Ele acabou de dizer para mim que quarta-feira está tudo resolvido. Isso era domingo. Ele disse: pastor, não vai estar resolvido de maneira nenhuma. É impossível estar resolvido na quarta-feira. Doutor, fica calmo.
Ele disse, não dá para ficar calmo. Eu falei, fica calmo. O que o senhor tem que fazer, faça. Explica para minha esposa aí. Então, você imagina numa cirurgia que eu levei 180 pontos, aí Nilce ir nas minhas costas e apertar essa cirurgia para sair a pus que estava dentro da cirurgia. Então, é mais ou menos assim como você passar o dedo de pimenta no olho e ficar esfregando, entendeu? E aí o negócio dói, queima, arde. E ela tem que fazer isso no domingo, na segunda, na terça, parou de sair pus. Na quarta eu liguei para ele e disse, doutor, está tudo resolvido. E aí ele disse, quero te ver. E aí foi na quinta-feira, cheguei no consultório dele, e aí então ele me explicou. Ele disse, louvado seja Deus. Eu falei, ô doutor, essa frase não é muito sua não. O que está acontecendo? Ele disse, pastor, eu ia ter que te abrir, desmontar toda a sua cirurgia, e depois de desmontar toda a cirurgia, ele ia ficar 8 dias aberto, para depois fazer toda a cirurgia de novo. Se o senhor, em 12 horas, pegou uma infecção na cirurgia, qual a sua possibilidade de ficar vivo? E aí eu disse, louvado seja Deus. Né? Hoje, ele é meu irmão em Cristo. Né? Eu levei ele lá, minha mãe, agora há 2 anos e meio, para consultar com ele. A gente recordou muitas coisas. Né? E aí, então, ele disse, não, o caso da sua mãe vai se resolver por si só. Minha mãe estava com um coágulo na cabeça de 2 centímetros de espessura, por 8 de altura, por 22 de comprimento na cabeça dela. E ele disse, isso vai se resolver. E isso se resolveu. Minha mãe não tem mais coágulo na cabeça. Voltou tudo no normal. Então, a ciência consegue prever algumas coisas, mas algumas coisas ela sabe que só Deus pode fazer. E esse é um dos episódios que só Deus pode fazer. Muito obrigado, pastor. Queridos, isso é o que o povo de Israel falava, o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E foi o que eu cresci ouvindo. O Deus de Salovi. Hoje Rebeca conhece o Deus de Salovi, de Cristiano. E em breve, Sara e Rebeca dirão, Deus de Rebeca, o Deus de Sara. Na verdade, nós já escutamos essas histórias porque já foi pegando só da família do meu pai, o Deus de Antônio Bernardo, o Deus de Salovi Bernardo, Deus de Salovi Bernardo Júnior, Deus de Cristiano. A Rebequinha já declara o Deus de Rebeca. Ela tem 6 aninhos. Isso são os marcos. Então, é por isso que Deus ali realiza a oitava praga, esta oitava praga e diz, conte aos seus filhos, conte aos seus netos, conte às pessoas como Deus marcou a tua vida. Agora vocês têm um marco que vocês ouviram. E eu tenho quase certeza que isso também marcou a tua vida. Agora pense no que Deus está fazendo, vai fazer na tua vida, ou fez, e você passar isso a outra pessoa. Ela vai sentir exatamente o que você está sentindo agora, com essa experiência do pastor Saruvi Júnior. Então não deixe de contar aquilo que Deus faz na tua vida. Porque as pessoas testemunharão do poder de Deus. E como não é de um livro de história de 3.500 anos atrás, que foi quando este livro começou a ser escrito, mas é o Deus de hoje. Vamos à 9ª praga. Leia para mim apenas aqui Êxodo 10, 21. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada.
Agora lê para mim, Márcio, o versículo 29. O Senhor está certo, respondeu Moisés. Nunca mais eu o verei. O Senhor que está falando aqui é minúsculo, né? O Senhor é Faraó, né? É o faraó. Lê o 28 e o 29 para mim. Eu achei que o 29 era um pouco maior, eu O rei deveria disse ter a colocado Moisés. 28. O rei disse a Moisés: Saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver, você morrerá. E Moisés responde, né? O Senhor está certo, respondeu Moisés. Nunca mais eu o verei. A nona praga é a praga das trevas. Se você ler do 21 até o 29, você vai ver que as trevas se deram apenas sobre aonde estavam os egípcios. A terra de Gósen, que era a terra onde moravam os hebreus, não tinha trevas. Uma coisa é um eclipse, e foram trevas de 3 dias. Um eclipse não dura tudo isso. E ele acontece aonde está, para onde a Terra está virada. Então, metade da Terra tem um eclipse solar, por exemplo, a outra metade está de noite e não tem esse eclipse. Eles não veem. Assim como também o eclipse lunar, ou seja, nem toda a Terra contempla, mas metade do globo terrestre. Nós estamos falando que durante 3 dias, uma pequena parte, o Márcio mostrou para vocês o vídeo, a imagem, uma pequena parte do Egito ficou em trevas. E a parte onde estavam os hebreus, não. Tudo se deu da forma normal. E no versículo 28 e 29, o faraó permanece em trevas. As trevas deixam, mas ele permanece na escuridão, porque ele diz algo que realmente acontece. A partir daquele momento, Faraó e Moisés não tiveram mais nenhum encontro. Se você continuar lendo os capítulos, nós vamos falar dos capítulos a seguir, até não hoje, né? Na semana que vem. Eles nunca mais se veem. Moisés permanece na luz de Deus. Faraó permanece em trevas. E isso me traz, já passo a palavra para o senhor, pastor. Isso me traz João capítulo 8, versículo 12, onde Deus fala, onde Jesus fala, falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz deste povo. Jesus é a sua luz. Se você faz a opção de não querer ver mais o Senhor, não quero isso. Eu não quero Jesus. Você permanece no escuro. Você permanece em trevas. Diga, pastor Salovi. Uma situação de um dos marcos que aconteceu foi em Monte Alto. Nós estávamos lá construindo a laje do templo em Monte Alto. E nós tínhamos feito o escoramento e havia chovido à noite. Mas o dia nasceu completamente tudo fechado, preto, aquela chuva pesada, vento para tudo quanto é lado. E eu disse: Senhor, os caminhões estão aí. Nós temos que descarregar esse concreto. Se cair essa chuva, perdemos todo o serviço. É tua casa, os teus servos estão aqui, e eu peço um milagre. O que aconteceu foi que raios cortaram, a gente estava no alto, então a gente via toda a situação. Raios cortaram em todas as direções. Abriu um buraco no quarteirão da igreja. E o sol passou pelas nuvens. As nuvens passavam, mas não afetavam esse quarteirão. Daqui a pouco, a cidade começou a olhar para o céu e ver essa luz que passava. Muitas pessoas pegou o carro para ir ver o que estava acontecendo.
e nós estávamos trabalhando a seco numa das maiores tempestades que eu já vi na vida. E aí, então, algumas pessoas, eu aproveitei, você gostou de ver o que Deus faz? Também nos ajudar a descarregar esse caminhão aqui de concreto. Então, tivemos várias pessoas que nos ajudaram a descarregar o concreto. Logo depois que a gente terminou, o espaço que estava aberto se fechou e uma suave chuva caiu em cima da laje. E aí eu disse para o pastor, Deus nos abençoou tanto que ele já molhou a laje. Hoje não precisa molhar mais a laje. Só tem que molhar amanhã de manhã. São coisas que só Deus faz. E aí uma moça chegou para mim, pastor, eu quero evangelizar a minha família, meu casamento vai ser assim. O senhor pode orar para que não chova? Eu disse, ok, vamos orar. E aí orei com ela, e ela orou. E eu disse, lembre-se que você no dia tem que orar. Mas o senhor também vai orar, né? Pode ser que eu esqueça, mas você tem que orar. E ela orou e fez um lindo dia de sol, enquanto a meteorologia disse que iria chover, né? E ela então viu seus parentes aceitando a Jesus Cristo. E ela, depois que voltou da lua de mel, ela veio toda feliz. Pastor, eu quero mostrar as fotos do meu casamento. Que bênção, a sua oração é poderosa. Eu falei, eu não orei. O senhor não orou? Não, eu disse para você que pode ser que eu me esqueça de orar no dia. Mas você não pode esquecer. Então, eu quero te dizer que não é uma oração poderosa. Poderoso é o nosso Deus a quem pedimos. E se nós pedimos com fé, ele nos atende. Muito obrigado, pastor. Queridos, encerrando a nossa lição, um dos aspectos que Deus mostra, várias e várias lições que nós aprendemos hoje, mas principalmente ali com o faraó. Moisés, já havia acontecido isso alguns capítulos atrás, mas com o faraó, que tinha o coração obstinado. E quantas vezes a gente não se enxerga na posição de faraó, um coração orgulhoso, um coração teimoso, e Deus quebra, mas a nós quebra como filhos. Nós, quando entregamos a vida a Jesus Cristo, somos chamados filhos de Deus. E olha o que Deus fala através do profeta Isaías, ali no livro de Isaías, capítulo 57, um texto que nós passamos, inclusive, no trimestre passado. Capítulo 57, versículo 15. Ele diz assim: Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração contrito. Olha o quanto você ganha. Pense, olha, essas lições dessas 9 pragas, pelo menos aqui, no mínimo 9 lições. Quando você se coloca numa posição humilde diante de Deus. Olha o que Deus faz através da tua vida. Faz para você e através de você. Desafio desta lição de hoje é: qual o principal ensino, qual o ensino de destaque que você teve nesta lição? Coloque aqui nos comentários. Deixe aqui seu testemunho. Compartilhe nas suas redes sociais também. Queremos convidar você para estar conosco neste domingo também, celebrando e adorando ao Senhor, ali na rua José Mascarenhas, 1789, na Igreja Batista de Vila Matilde. 10 horas e 30 minutos pela manhã, 18 horas e 30 minutos pela noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, aos professores,
muito obrigado por estarem conosco, foram uma grande bênção para esta aula, sempre contribuindo, aumentando e fortalecendo o conteúdo que aqui é dado. Deus abençoe a todos.